Na última rodada, conseguimos passar dos 80 pontos. E nessa daqui, acredito que a principal dúvida seja em relação aos atacantes. Temos Paulinho na Arena MRV, Suárez ativando o modo turbo, Hulk, Pedro, Marcos Leonardo, Endrick, diversas opções. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos, passar dicas em cada posição e montar o esboço do nosso time do canal para a rodada 34 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. E, bom, para mim, quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola, o Cartola Express, sempre baseado na análise de dados e estatísticas para aumentar o nosso potencial de imitada, né? E como eu falei, o foco dessa rodada aqui, o foco desse vídeo é a rodada 34, mas antes vamos falar um pouquinho da última rodada que foi excelente para o time aqui do canal, né? A gente fez é, 81,85 pontos. Foi uma pontuação excelente. Muita gente acabou zicando aí na rodada, né? A média dos cartoleiros foi 45,50. Conseguimos ganhar algumas cartoletinhas também, que foi bastante importante, tá? Nossos principais destaques aí foi, claro, o Luizito Soares salvou a gente na rodada aí. O Diego Costa também estava no nosso time, fez 11,60. Até deixa eu mostrar o nosso time para vocês aí, todo o nosso time. É, então, Diego Costa e Luizito Soares foram muito bem, né? O Joaquim também, excelente, voando baixo. Bustos também, a gente fez a comparação com o Gilberto, escolheu ele. Se o Bragantino não toma aquele golzinho de pênalti no final, e se o Gomes não é expulso, a gente tinha passado aí quase chegado nos 100 pontos, né? Então, foi uma rodada excelente. E falando um pouquinho sobre a questão de estatísticas que a gente tinha para a rodada, por exemplo, o principal goleiro era o Cleiton, ele vinha fazendo uma ótima pontuação, o Bragantino acabou tomando gol no finalzinho, né? A gente destacou a questão do Bento aqui, que, enfim, o Fortaleza vinha cedendo, mas o Bento não vinha conquistando em casa, né? Em relação aos zagueiros para a rodada, essa é a tabela de estatística que a gente monta para cada posição, né? A gente tinha aqui o Joaquim como principal destaque, o Goiás estava cedendo muito ponto e muito desarme para zagueiro, e o Joaquim conquistando também, então era muito forte para a rodada. Maurício Lemos também tinha destaque, mas a gente acabou optando pelo Gomes, que tinha uma média de 8,70 jogando fora de casa aí nos últimos 5 jogos. Ele acabou sendo expulso, não tinha como prever isso, né? Nas laterais, a gente fez a comparação de que o Bustos tinha melhor média básica do que o Gilberto. O Fluminense estava cedendo um pouquinho mais de desarme, deu bastante certo também essa análise aqui. No meio de campo foi onde foi pior ali. Benítez e Alan Patrick, que eram as principais opções da rodada, não foram bem. O Arrascaeta não tinha números bons, mas ele é o Arrascaeta, né? Então, talvez a gente tivesse ter escalado ele mesmo. A gente acabou querendo fazer uma apostinha no Vitor Bueno, que acabou não rendendo muita coisa, né? E no ataque, pessoal, que é a nossa principal tabela aqui, a gente mostrou que o Suárez, 74 minutos para participar de gol, só jogando fora de casa nos últimos jogos aí, era a segunda melhor média, só atrás do Ener Valencia, que para mim era unanimidade para a rodada, acabou não indo bem. E o time do Botafogo vinha cedendo bastante, tá? Então a gente achou que tinha que ter ele na rodada e deu muito certo. E a aposta também é que a gente acabou apostando no Diego Costa, mas pelos números que a gente tinha do Vitor Sá, né? O Diego Costa não tinha muitos números, por isso que a gente não incluiu ele na tabela, mas acabou apostando nele e deu muito certo, né? Mas enfim, foi isso aí a rodada. Rodada que passou, a gente mandou muito bem, passamos de fase no nosso mata-mata. Quem acompanha a gente viu que a gente estava naquela busca para alcançar o líder da nossa liga. A gente estava quase 70 pontos atrás, algumas rodadas atrás. A gente começou a apostar um monte nas últimas rodadas e estamos a 8 pontos aí. Conseguimos tirar essa diferença e eu vou ajudar vocês a também tirar na liga de vocês, tá? Então vamos falar aqui da próxima rodada. E antes disso, já convido vocês a se inscreverem no canal, deixar o like também, dar essa moral pra gente. Estou gravando esse vídeo antes das 7 horas da manhã aí, para não deixar vocês sem vídeo ao longo do dia. Eu não vou ter tempo, então não queria deixar vocês sem vídeo. Fiz esse esforcinho de acordar mais cedo e gravar, tá? Então, dá aquela moral pra gente, deixa aquele like, é facinho, pô. E se inscreve no canal também, né? Então, o rodada começa amanhã, às 4 horas da tarde, com Curitiba e Cruzeiro, né? É, a gente costuma ter nossa live às 2h30, mas infelizmente amanhã não vai ser possível. Eu devo fazer uma live hoje às 7 horas da noite, tá? Para poder montar o nosso time final lá do canal mesmo, vai ser o time final. Claro, sempre pode ter uma atualização, daí eu posto para vocês, tá? Mas hoje, às 7 horas da noite. Então, lá a gente mostra aquela tabelinha de atacantes, de meias, de laterais que eu mostrei para vocês ali. Então, vale muito a pena participar da live. Ativa o sininho aqui para não perder. Deve começar às 7, pode ser que tenha alguma mudançazinha, tá? A gente tem clássico aí, Fla-Flu na rodada. Aliás, destaque da briga intensa agora pela liderança. O campeonato animou muito, né, cara? Com a derrota do Botafogo, que derreteu aí no Campeonato Brasileiro, né? Então, tem 5 times brigando
pau a pau ali pelo título, né? Botafogo, Grêmio, Palmeiras, Bragantino e Flamengo. E a gente tem um Fla-Flu, Palmeiras e Inter ali na Arena Barueri. Temos Bragantino e Botafogo. Se o Bragantino ganhar, assume a liderança definitivamente aí do Brasileirão. Mesmo que o jogo a menos do Botafogo, porque o Bragantino também tem um jogo a menos. Temos Grêmio e Corinthians, Vasco e América Mineiro, Vasco aí brigando para não ser rebaixado, muito forte essa briga. O Santos podendo se salvar do rebaixamento se ganhar do São Paulo em casa, então Marcos Leonardo. Temos a Arena Paulinho aí, né? Galo e Goiás, então um time muito forte do Galo aqui, também brigando para se consolidar ali na Libertadores. E quem sabe buscar um G4, se aproximar da briga pelo título, vai saber, né? Tá bem previsível esse campeonato. A gente tem Bahia, Atlético Paranaense, Bahia desesperado pelo rebaixamento, né? Perdeu do Cuiabá o último jogo, então vai ter que buscar essa vitória contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que ainda briga pela Libertadores. Temos Cuiabá e Fortaleza, né? Cuiabá que praticamente se livrou definitivamente do rebaixamento, enfrentando Fortaleza que ainda sonha aí com chegar mais perto do G6, G8, né? Mas principalmente fazer um fim de temporada digno, né? Então, o que a gente costuma fazer? A gente analisa os confrontos aqui pelos dados, analisando também as escalações, vai passando algumas opções em cada uma das posições, depois lá no final a gente monta o esboço do nosso time, né? Então vamos lá, pessoal. Eu gosto muito de usar o Cartola FC Brasil, né? A gente vai falando sobre alguns confrontos que eu acho interessante aqui para a rodada e vamos olhando as escalações também, né? Então, o primeiro jogo, Curitiba e Cruzeiro. Curitiba que ainda não está rebaixado, depois de meter 3-0 no América Mineiro, mas deve cair, né? Dificilmente vai conseguir embalar tantas vitórias assim, depende de muitos resultados. Enfrenta o Cruzeiro, que esse sim, desesperadaço para não cair. E eu acho que o principal destaque desse jogo, pessoal, se a gente olhar aqui, olhando até pelas estatísticas do Cartola FC Brasil, tá? É que pode ser um jogo que o Cruzeiro tem um SG aí, né? O Curitiba, nos últimos 5 jogos, em 3 acabou cedendo SG, só fez o golzinho contra o Grêmio lá no Clássico, né? Então, um jogo mais atrás. E o Cruzeiro, enfim, é um time que a gente sabe que tem bastante dificuldade de marcar, mas consegue segurar alguns SGs, né? Segurou contra o Galo, segurou contra o Santos aqui, perdeu só de 1-0 para Fluminense e São Paulo, né? Então, quem sabe bem fechadinho, buscando não ser rebaixado, enfrentando esse Curitiba que está com dificuldade, tem um potencial de SG. E aí, claro, o Marlon é um grande destaque, né? O Robson perde muita posse de bola, o Marlon pode ser um diferencial legal para a rodada, né? A gente tem o Fla-Flu aqui, né? Flamengo embaladaço para a rodada, né? Conseguiu aí 4 vitórias com o Tite, goleou o Palmeiras. Goleou não, né? Quer dizer, depende. Vocês consideram goleada ou não, né? Mas massacrou o Palmeiras aí, jogou muito bem, embalou com o Tite, né? Enfrenta o Fluminense que, enfim, o Fluminense já tá com a Libertadores, mas é claro que o Fluminense vai jogar a vida aqui, porque clássico Fla-Flu é sempre muito pegado, tá? Então, para quem quiser apostar, tipo, fechar toda a defesa do Flamengo, botar triplicada do Flamengo no ataque, toma cuidado, o Fluminense vai vir com motivado aí para enfrentar o Flamengo, né? Mas, claro, o Flamengo é favorito. A gente tem que pensar em Ayrton Lucas, que cresceu muito de desempenho aí com o Tite, né? A Rascaeta que cresce nesses jogos grandes, o Pedro que vem de 4 gols em 3 jogos, né? E eu quero destacar para vocês aqui, pessoal, Augustin Rossi, tá? A gente tinha falado no último jogo que o Cleiton tinha assumido o posto de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, tinha tomado a posição do Lucas Perry pelas estatísticas, tá? A gente sempre olha aqui a estatística de porcentagem de finalizações defendidas do goleiro, e agora o Rossi assumiu o posto do Cleiton, tá? Então o Rossi assumiu principalmente isso daí. O Tite é um cara que preza muito pela defesa, o Fluminense ataca bastante, pode ser um nome bem viável para a rodada, tá? O Augustin Rossi do Flamengo. A gente tem aqui Palmeiras Internacional, tá? Aliás, antes de falar sobre o Palmeiras Internacional, convido a vocês a deixarem nos comentários a pontuação de vocês, né? Tinha esquecido, eu sempre peço, deixa aí nos comentários, fala quantos pontos você está atrás do líder, ou se você é o líder da sua liga, né? A gente vai ajudar vocês a tomar essa liderança, né? Então, Palmeiras e Internacional, né? Se a gente olhar a questão dos dados, o Palmeiras, nos últimos 5 jogos aí jogando como mandante, né? É um time que conquistou 3 SGs, perdeu ali para o Santos jogando na Arena Barueri, para o Galo, né, no Allianz Parque. Mas de qualquer jeito, o Palmeiras é um time que tem tido uma solidez defensiva, apesar da derrota do Flamengo. Enfrenta o time do Internacional, que é um time que tem algumas dificuldades para marcar gol, né? Marcou 2 contra o Vasco, contra o Cruzeiro, que são os times que estão mais lá embaixo, né? Brigando para não cair. Mas contra o Bahia acabou cedendo SG, contra o Goiás acabou cedendo SG. Não conseguiu fazer gol no Fluminense, que está lá com um time meio misto. Então, eu acho que o Palmeiras tem um potencial legal de SG para a rodada, né? Palmeiras que não vai ter o Gomes, que foi expulso. O Marcos Rocha deve fazer essa função de terceiro zagueiro, tem que ver se vai ser ele ou o Naves. Mas enfim, claro que a gente fica de olho em Piquerez, que é um cara que sempre desarma bastante, né? Enfrentando o Maurício, que perde a posse de bola. O Mike pode ser um diferencial. A gente tem aí Veiga e Hendrick, né? Que são os caras que estão crescendo.
Destaque para o Veiga, que está dependendo muito da bola parada, né? Não tem feito bons jogos aí nos últimos jogos, então um ponto de interrogação sobre ele, mas o Endrick, claro que é uma opção muito viável para a rodada, né? Descendo aqui falando sobre Bragantino e Botafogo, né? O que dizer desse Botafogo que derreteu no campeonato? Difícil até saber se vai manter o Lúcio Flávio para a próxima rodada. Vai ter a volta do Tiquinho aí. E aí, pessoal, eu acho que, assim, claro, o Bragantino tem sido um time muito sólido defensivamente, tem conquistado muitos SG jogando em casa, tá? Mas o Botafogo, nesses jogos de valendo liderança, aí, então contra o Palmeiras, contra o Grêmio, tem sido um time kamikaze, que ataca muito, cede muito espaço, tá? Se desesperou aí no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Bragantino tem um potencial de SG para a rodada, mas eu vejo muito mais ousado esse potencial do Bragantino, tá? Porque, enfim, eu acho que tem que ser um jogo mais aberto aí. Claro, você pode apostar no Juninho Capixaba, porque ele é uma média básica excelente para a rodada, mas ficar de olho em Lucas Evangelista, que é muito forte, Eduardo Sacha, acho que do lado do Botafogo. A gente pode pensar no Tiquinho Soares, pode pensar no Vitor Sá, Júnior Santos, tá? Mas peças mais ofensivas. Da defesa eu focaria mais no Juninho Capixaba, tá? Dos dois times tem peças defensivas, mas para essa rodada eu focaria mais só no Juninho Capixaba mesmo, tá? A gente tem Grêmio e Corinthians, o Grêmio que ativou o modo Luizito Soares aí, né? Fez hat-trick, o cara tá voando, jogando fora de casa, em casa. Luizito Soares, que a gente olhar aqui no Brasileirão pelo SofaScore, né? É, número de participações em gol, gols e assistências, né? Soares que assumiu essa liderança disparado, 24 participações em gol, 14 gols e 10 assistências, doblete aí pro Luizito Soares, né? Enfim, e o Grêmio, que é o melhor ataque disparado da competição, tá voando baixo aí o time do Grêmio, né? Enfrenta o Corinthians, pessoal, que melhorou o desempenho defensivo nos últimos jogos. Eu até falei quando eu mostrei as estatísticas do Paulinho ali de atacantes, né? Que o Paulinho tinha muito potencial, só que o Corinthians tinha cedendo pouco ponto para atacante, tá? De qualquer jeito, eu acho que não dá para não falar ali do Luizito Soares. Tem que ter no time unanimidade para rodada, tá? Ativou o modo Soares e está falando baixo, tá? Dos meios de campo, a gente pode destacar aqui o Matias Vidiaçante, né? O Cristaldo perdeu a titularidade dele, aliás, tá jogando muito mal o Cristaldo nos últimos jogos. Quem quiser apostar em algum meia do Grêmio, teria o Vidiaçante, acho que é uma peça legal, tá? Mas como eu falei, o Corinthians tem se fortalecido bastante defensivamente. Eu acho que esse jogo pode ser um jogo de SG, né? Se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, o Grêmio conseguiu melhorar bastante seu desempenho defensivo em casa, né? Segurou SG aí contra o time do Bahia, segurou SG contra o Palmeiras, segurou SG contra o Cuiabá, tá? Então, o Corinthians a gente sabe que às vezes tem alguma dificuldade para marcar gol, né? Não fez contra o Bragantino, então quem sabe pensar ali num Grando. O Reinaldo também cresceu muito a média básica, tem o pênalti a seu favor, pode ser uma opção mais de aposta aí para a rodada, né? Então a gente vai focar assim no Grêmio aqui, ofensivamente e defensivamente também, tá? Temos Vasco e América Mineiro, Vasco desesperado aí pela luta pelo rebaixamento, e o América Mineiro já rebaixado, esse sim matematicamente rebaixado, é o primeiro rebaixado, né? Se a gente olhar a questão das estatísticas, pessoal, o time do América Mineiro é um dos times que mais toma gol jogando fora de casa. Aliás, se eu não me engano, ele é o time que mais toma gol, né? Tinha aquela disputa com o Curitiba, 36 gols sofridos contra, cadê o Curitiba? 42, então o Curitiba ainda é o time que mais toma gol fora de casa, mas o América Mineiro vem logo atrás. O América Mineiro já não quer mais nada com nada na competição, né? Já tá rebaixado. Não tem nenhuma vitória jogando em São Januário, né? O time do América Mineiro não tem nenhuma vitória jogando fora de casa o América Mineiro, nada de São Januário. Então, o Vasco a gente tem que ficar de olho, acho que é favorito para a rodada. E eu quero destacar para vocês aqui o Pablo Veguete, claro, sempre muito forte. A gente tem que ver se o Payet vai para o jogo, se for, é uma opção legal para quem quiser apostar, tá? Um nome um pouquinho diferente. E destaque aqui para o Paulo Henrique, tá? A gente sempre traz aqui no nosso vídeo do Cartola FC Brasil, né? As estatísticas de cada jogador. Vai ficar para a live, tá? Porque ainda nem está aberto aqui as estatísticas. Mas destaque para o Paulo Henrique, que cresceu um monte de produção aí no campeonato. A gente vai mostrar ali quando a gente for escalar nossos times, a média que ele vem gerando aí nos últimos jogos. Então, pode ser uma opção bem interessante para quem quiser apostar na rodada aí. O Paulo Henrique do Vasco, assim como o Reinaldo do Grêmio, tá? Duas opções muito viáveis aí para quem quiser apostar, tá? A gente tem Santos e São Paulo que, como vocês viram ali, junto com o América Mineiro, é o único time que não ganhou fora de casa, né? São Paulo que ganhou na Vila Belmiro no último jogo, né? Jogando contra o Bragantino, mas claro, São Paulo que agora se livrou de vez do rebaixamento, não cai mais. Enfrenta o Santos que precisa ganhar esse jogo para consolidar ali essa fuga do rebaixamento, né? Então, Marcos Leonardo sempre muito forte em casa, né? Enfrenta esse São Paulo que toma bastante gol de atacante, né? Então,
tem que ficar de olho nele. E o que dizer de Joaquim, né? O cara tá voando, tá parecendo média de atacante aí de meio de campo. Muito difícil deixar de fora o Joaquim, tá? Tem conquistado muita média básica, desarmado, agora tá participando de gol doidado, finalizando, chegando na bola aérea ofensiva, né? Enfim, Joaquim muito difícil deixar de fora, tá? A gente, o pessoal tem pergunta do João Paulo, tá, pessoal? Vocês vão olhar, eu vou mostrar lá na live para vocês. O João Paulo jogando em casa é um goleiro que não tem média boa, tá? Mas enfim, quem quiser apostar, para mim, SG do Santos é o Joaquim. Nem sei se eu confio tanto em SG nesse jogo aqui, tá? Mas é basicamente isso sobre o jogo do Sansão, tá? A gente tem Galo e Goiás na Arena Paulinho, né? Opa, Arena MRV, mas Arena Paulinho. Não deve para deixar de fora o Paulinho, o artilheiro do campeonato, jogando muita bola, né? E na Arena MRV o cara tem destruído ali, média de mais de um gol por jogo. Inacreditável o que o Paulinho vem gerando, né? A gente tem o Hulk também. Será que a gente vai ter que deixar o Hulk de fora, porque tem tantas opções boas no ataque? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso no esboço aqui, também na live, tá? Só tomar cuidado que o Goiás tem sido um time chato, tá? O Goiás é um time que toma poucos gols, né? É um time que faz e toma poucos gols ali. Então, o Galo tem um potencial de SG, a gente tem que ficar de olho no Guilherme Arana. E o Maurício Lemos é um nome muito forte para a rodada, tá? O time do Galo tem conquistado bastante SG, o Maurício Lemos tem desarmado bastante. E eu comentei na nossa análise para colocar o Joaquim que o Goiás tem cedido muito desarme para zagueiro, tá? Então temos que ficar de olho aí no Maurício Lemos, uma peça muito forte para a rodada, né? E claro, Hulk, Paulinho, o Zarate pode ser um nome viável, até o Rubens mesmo, tá? Todos os nomes aqui são interessantes. Aliás, o Felipão é um dos melhores técnicos aí para a gente escalar na rodada, tá? A gente tem aqui Bahia e Atlético Paranaense, um Bahia que perdeu de 3-0 do Cuiabá, um jogo meio atípico, né? Porque o Camilo Cândido acabou sendo expulso. O Rogério sempre tem dado muito foco para os jogos em casa. Acho que vai ser um jogo bastante interessante aqui. Eu acho que o Bahia é favorito, tá? O Atlético Paranaense tá meio desmotivado, a verdade, porque se a gente olhar aqui na tabela pelo SofaScore, a gente vai ver que o time do Atlético Paranaense agora dificilmente vai buscar essa Libertadores, tá? Porque o Galo deu uma disparadinha aí. Ainda briga por alguma coisa, vai ser um time que vai atacar bastante. Eu acho que o Bahia é favorito em casa, tá? Queria destacar para vocês aqui o Marcos Felipe, tá? O Atlético Paranaense, pelo Footstats aqui, é um time que finaliza bastante mesmo nos jogos, tá? Então, num jogo que o Atlético Paranaense vai precisar desesperado atacar e o Bahia vai se defender bem, eu acho que pode pintar um SG ali meio ousado e o Marcos Felipe pode fazer bastante defesas aí na rodada, né? Mas enfim, é um jogo para a gente ficar de olho. E finalmente, Cuiabá e Fortaleza, dois times que estão ali no limbo, né? Dificilmente Fortaleza vai brigar pela Libertadores, né? Infelizmente foi derrotado na Sul-Americana. E a gente tem o Cuiabá que também está livre, né, do rebaixamento. E, claro, pensar em peças seguras, talvez o Ranieri seja uma peça viável para a rodada. O Devinho sempre é uma peça viável, fez gol contra o Bahia, mas nessa rodada aqui, com tantos atacantes bons, difícil de apostar nele, né? O Ranieri pode ser uma opção viável, né? Mas é basicamente sobre isso, as análises da rodada, né? Eu falei de alguns sites que eu gosto de usar aqui, né? O SofaScore, Footstats, o Cartão FC Brasil, eu sempre recomendo bastante, Football Reference, enfim, é isso, pessoal. Vamos lá, escalar o nosso time para a rodada, né? Lembrando, quem quiser virar membro, ter acesso a todas essas tabelinhas que eu mostrei, acesso ao nosso time exclusivo, acesso ao nosso grupo do WhatsApp, é R$ 4,99 por mês, tá? Você já pode virar membro, entrar no nosso grupo do WhatsApp. Tem o link aqui nos comentários, tá? Que a gente deixa para você preencher o formulário e eu acrescento vocês no grupo. Tem o link do grupo gratuito também. E quem não puder virar membro também, não tem problema nenhum, tá? Eu sei que às vezes não dá. Se inscreve no canal, que ajuda demais mesmo, tá? E deixa aquele like, né? Então vamos lá, pessoal. Escalar nosso time da rodada. Vamos começar pelo ataque aqui, tá? E aí, primeira coisa, não dá para deixar de fora o Luizito Soares, não dá para deixar de fora o Paulinho, tá? Soares que ativou o modo Soares, aí eu sei que o Corinthians melhorou defensivamente, mas o homem é muito brabo em casa, principalmente ele cresce ainda mais, tá? Por incrível que pareça. Então não dá para deixar o Soares de fora. E o Paulinho, artilheiro do campeonato, jogando na Arena Paulinho aí, não tem como deixar de fora os dois, tá? A terceira vaga, pessoal, eu vejo três nomes interessantes brigando por essa vaga, tá? O Veguete, o Pedro do Flamengo, o Marcos Leonardo dos Santos, tá? São as três principais brigas que a gente tem. Não tá provável aqui, mas a gente tem o Hulk também, que é um nome bem válido para a rodada, né? E claro, eu sei que o pessoal vai falar de vários outros nomes aí, por exemplo, além desses quatro que eu comentei, o pessoal vai falar do Cano enfrentando o Flamengo, que ele é carrasco do Flamengo, vai falar aí do Eduardo Sacha e do Tiquinho Soares, tem também o Deivinho, como eu falei, uma aposta bem viável para quem quer se diferenciar bastante. Tem o Hendrick do Palmeiras, que é uma peça bem forte para a rodada. Mas no meu time aqui, pessoal, eu vou optar pelo Veguete do Vasco, tá? Acho que o Vasco vai precisar atacar muito o América Mineiro, precisa ganhar desesperadamente São Januário, tá?
Então vai buscar o ataque a todo momento aí o time do Vasco, né? E o time do América Mineiro não quer mais nada com nada no campeonato, já tá rebaixado, já costuma ser um time que toma muito gol de atacante, de meia, então vamos escalar o Veguete no nosso time, tá? A gente vai olhar as estatísticas na live aí para falar de Pedro, para falar do Marcos Leonardo, para falar do Hulk e buscar opções mais diferenciadas aí para apostar, né? Mas por enquanto nosso ataque vai assim, tá? O capitão eu deixo lá pro finalzinho do vídeo, tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a zaga, rapidinho, porque acho que a zaga tem 3 nomes muito fortes para a rodada, tá? A gente tem o Maurício Lemos, muito forte, como eu falei, o GS dele muito ponto para zagueiro, né? A gente tem o Joaquim, muito forte também para a rodada, né? Joaquim que cresceu muito no campeonato aí. A gente tem o Murilo, né? É um SG do Palmeiras. O Murilo sempre vai muito bem na bola aérea ofensiva aí, cresce muito nesses jogos, tá? É uma peça muito forte aí do Palmeiras. Eu ficaria entre esses 3 como os 3 principais nomes para a rodada, né? Claro, a gente tem o Léo Pereira aí, que é sempre um nome forte jogando em casa. O Flamengo melhorou muito defensivamente com o Tite, né? Descendo mais aqui, a gente tem um Kahneman enfrentando o Corinthians, que é uma peça aí de média básica. A gente tem o Léo Ortiz, né? Para quem quiser apostar em alguma coisa. E tem o Maicon, tá, pessoal? O Maicon tem tido uma pontuação bem legal aí nas últimas rodadas, jogando em casa, principalmente, né? Enfrenta esse América Mineiro que já não quer muito mais nada com nada na competição, tá? Mas, para a rodada, eu acho muito difícil pelas estatísticas fugir desses 2 homens, tá? Maurício Lemos e Joaquim jogando em casa, brigando por alguma coisa no campeonato, né? 2 caras que têm tido muita média básica. A dúvida seria realmente com o Murilo aqui do Palmeiras, né? Mas por enquanto vamos com Maurício Lemos e Joaquim na nossa zaga, tá? Falando um pouquinho sobre o goleiro aqui na rodada, como eu falei, eu sei que muita gente vai acabar optando aqui pelo João Paulo, né? Mas a média dele jogando em casa é muito baixa, até ele costuma ir muito mal jogando em casa, tá? O João Paulo, eu não gosto tanto assim para rodada. Tem o Lucas Perry que desmoronou aí. Eu gosto bastante da apostinha no Léo Jardim, apesar de que o América Mineiro cede pouco ponto para goleiro. Mas aí, pessoal, para mim as principais opções são o Everton, o Internacional cede bastante ponto para goleiro. O Everton tem crescido nesses jogos grandes aí do Palmeiras, apesar de que não mandou bem contra o Flamengo, né? É, a gente tem aqui principalmente o Rossi, tá? Vai ser minha opção, um pouquinho mais ousada aí, o Agostinho Rossi do Flamengo. Enfrenta esse time do Fluminense que finaliza muito, cede muito ponto para goleiro, tá? E como eu falei, o Rossi tem tido um destaque grande. Eu quero ter um SG do Flamengo porque o Tite acertou essa zaga aí, né? E como eu falei, ele cresceu bastante de desempenho, então vamos escalar o Rossi no nosso time. Falei para vocês do Marcos Felipe, pode ser uma opção um pouco mais interessante, mais baratinha. Tem o Cleiton também, quem sabe um Gabriel Grando, né, na rodada. Mas para mim o principal nome é o Agostinho Rossi do Flamengo mesmo. Vou escalar ele, vocês sabem que eu gosto de um goleiro um pouquinho mais ousado, né? Vamos passar aqui para a lateral, pessoal. E aí, claro, a gente tem a briga dos cachorros grandes aqui para a rodada, tá? Por exemplo, o Marlon é uma peça muito forte para a rodada, como eu falei para vocês, tem o potencial de SG, tem o potencial de desarmes. A gente tem aqui o Ayrton Lucas no nosso time, cresceu muito o desempenho com o Tite, é uma peça viável para a rodada. A gente tem Juninho Capixaba e Piquerez aqui do Palmeiras, tá? São nomes muito fortes, né? O Juninho Capixaba pela média básica que ele gera. O Piquerez, que é um cara que sempre tem o potencial ofensivo dele, pode ser eventualmente corredor de pênalti, tem o desarme também. Quem sabe tem um SG, um nome muito forte para a rodada. E eu quero destacar 2 nomes mais ousados aí, tá? Para vocês. O Paulo Henrique, que cresceu muito o desempenho dele, ó. 17,60, 7,30, 4,50, 2,30, 11. Em casa ele tem tido uma pontuação excelente, desarmando bastante, então esse América Mineiro é uma opção legal para quem quiser se diferenciar, apostar. E a gente tem o Reinaldo do Grêmio também, com uma opção legal para quem quer apostar também, tá? O Reinaldo tem média básica, tem o SG aí contra o time do Corinthians, tá? Ele cresceu na média básica e tem o pênalti também a seu favor, deve ser o corredor de pênalti, tá? Por enquanto, eu vou acabar optando pelo Piquerez. E aí eu quero trazer uma opção mais ousada aqui. Eu vou escalar o Reinaldo do Grêmio, tá? Acho que poderia ser também o Paulo Henrique, mas eu vou optar pelo Reinaldo aqui no nosso time, tá? Então, por enquanto, a gente tá assim. Esse time aqui tá com poucas cartoletas aí, enfim, a gente tem que ficar de olho nisso, né? Vamos escalar o nosso meio de campo aqui, pessoal. E eu acho difícil deixar o Arrascaeta de fora, tá? Cresceu muito de desempenho o Arrasca aí nesses jogos grandes, né? Eu até falei que ele tinha estatísticas ruins para rodada, não escalei ele, me arrependi porque o homem cresce nesses jogos grandes, é difícil deixar ele de fora. Vamos com o Arrascaeta aí no nosso time, tá? Como eu falei, o Ranieri pode ser uma peça viável aí para média básica, tá? Quem quiser apostar no Cristal, deve ser realmente, eu prefiro o Vidia Sante aí nesse jogo, tá? Então, eu tô até pensando em colocar ele aqui no nosso time. Ter outras peças aqui, quem sabe um Jean Lucas jogando em casa pode ser uma peça viável aqui para rodada, né? O Zarate do Galo é uma peça interessante para quem quiser apostar, se diferenciar.
mas eu acho que realmente nesse time aqui, pessoal, acho que eu tô optando mais pelo um Vidia Sante. Tô em dúvida entre o Vidia Sante e o Zarate, tá? Porque minha segunda vaga não vai ser do Veiga, tá? O Veiga é uma peça interessante aí para a rodada, né? É um cara bem seguro, sempre participa dos gols do Palmeiras, tem a média, tem a bola parada, que tem sido o destaque dele. Aliás, ele tem dependido muito da bola parada, tá? Tem o pênalti, provavelmente a seu favor ali, tem que ver se vai ser ele ou o Piquerez. Mas eu vou trazer aqui para vocês o Payet do Vasco, tá? Como eu falei, eu acho que o Vasco vai muito para cima desse time do América Mineiro, então quero cercar o Vasco aqui com participação em gol, tá? Vocês sabem, em algumas posições eu vou com nomes mais seguros, em outras eu vou com nomes mais ousados, tá? E eu fico na dúvida aqui para fechar o nosso time entre o Zarate e o Vidia Sante, tá? Como eu não tô com o Hulk ali no nosso time, eu vou e o Corinthians melhorou muito defensivamente nos últimos jogos ali, eu vou acabar optando pelo Zarate aqui no nosso time, tá, pessoal? Mas como eu falei, quem quiser apostar, até tiver mais cartoletas, trazer um Veiga é muito interessante, tá? E aí, infelizmente, a gente, para técnica, ficou sem cartoletas. Falando um pouquinho sobre os principais nomes para quem tiver bastante cartoletas, o Tite é um cara interessante para a rodada, o Pedro Caixinha também, mas para mim o principal nome da rodada é o Felipão, tá? Porque o Galo em casa talvez seja o principal favorito enfrentando o Goiás. Renato Gaúcho também é uma peça interessante, mas o Felipão é talvez o principal favorito. E o Galo tem sempre muitas peças interessantes, né? Rubens, Arana, Saravia, Maurício Lemos, Everson, Paulinho, Hulk, que acrescentam na média do técnico, né? Para quem tiver sem cartoleta aqui, que é o meu caso, a gente vai ter que escalar o Rogério Ceni, né? Aliás, não é uma opção ruim, eu acho que o Bahia é favorito, né? Talvez segure um SG contra o time do Atlético Paranaense. Mas daí, quem que a gente vai abrir mão aqui para poder escalar o Rogério Ceni? Acho que o Reinaldo, né, pessoal? A gente tem a opção do Paulo Henrique, né? Deixa eu escalar o Rogério Ceni ali, que é o técnico mais baratinho. E aí na live a gente comenta um pouco mais sobre isso, né? Apesar de estar liderando nossa, vice-líder da nossa liga, a gente está com pouca cartoleta, a gente negligenciou um pouco a questão das cartoletas aí no meio do campeonato, então decaiu bastante aí. Mas aí, vamos, tomara que sobe cartoleta para o Paulo Henrique, tá? Que é um nome bem viável aqui para a rodada. O Paulo Henrique. E aí fica assim o time, custando 132 cartoletas. Lembrando, para quem é membro do canal, a gente escala o time com cartoletas infinitas lá, né? E a gente monta o melhor time aí com as estatísticas, né? Mas esse time é bem forte. E falando um pouquinho sobre o capitão para a rodada, para a gente encerrar o nosso vídeo, eu fico na dúvida entre o Soares e o Paulinho, tá? Tanto o Goiás como o Corinthians são times que melhoraram defensivamente, mas acho que o Corinthians melhorou mais defensivamente do que o Grêmio, do que o Goiás, tá? Então, por isso eu vou optar aqui no Paulinho de capitão ao invés do Luizito Soares. Difícil de optar qual dos dois é melhor, tá? Mas eu vou com o Paulinho aqui no nosso time, tá? Então é basicamente isso, como é que ficou a gente escalado aqui, né? Lembrando, o nosso banco de reservas a gente escala na live também, tá? Lá a gente também analisa os times de vocês. E até vou mostrar para finalizar aqui o vídeo. A gente está nessa liga aqui, que é a Brasileirão do SA, que tem 35 times. A gente está com 2.350 pontos aí, né? Chegando muito perto aí do líder, que está com 2.358. Vamos buscar ele. E lá na live a gente fala mais sobre opções para usar, né? E a gente também tem a nossa liga mata-mata aí dos membros do canal, né? A gente avançou aí com 81,85. Estamos nas quartas de final aí. E vamos buscar esse título aí. Vou enfrentar o Marcelinho aí, que foi meu carrasco na última Liga Mata-Mata dos membros do canal, tá? Mas é basicamente isso, pessoal. Quem quiser virar membro, dá aquela moral pra gente. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Até a próxima. Falou!